Atos, capítulo 20, o versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E, quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, tua palavra que frutifica, tua palavra, ó Deus, que é uma fonte inesgotável, tua palavra, ó Deus, que venha murchar a erva, secar a flor, mas tua palavra permanece. Fala a tua igreja. Em nome de Jesus, me coloco nas tuas mãos, sim, Deus, como instrumento, toca na minha saúde, na minha garganta, na minha voz. Ó Deus, enche-me com teu Espírito Santo. Esteja sensível a ouvir a tua voz. Fala a tua igreja, Senhor. Dá a revelação daquilo que queres mostrar, direcionar, falar, tratar em nossos corações. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Paulo de Mileto, ele envia uma mensagem a Éfeso e ele pede aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Ele marca um encontro com os presbíteros da igreja em Éfeso. E quando chegaram, Paulo ele vai trazer palavras, podemos dizer de despedida, podemos dizer de que, olha, contando um pouco da sua história e um pouco do que iria acontecer, sobrevir a Paulo. E é interessante que ele diz no versículo 18: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Eu estava fazendo essa reflexão, como temos nos conduzido, por exemplo, desde o primeiro momento que chegamos à igreja, como temos nos conduzido, vivido, como temos tido as nossas escolhas, como temos, vivido com os irmãos, como tem sido nosso dia a dia, desde o momento que você aceitou Jesus, desde o momento que você passou a ter um encontro com o Senhor. Paulo está dizendo: vocês sabem como eu me conduzi entre vocês, em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia. Porque o nosso testemunho, a maneira que nós vivemos, o modo que nós nos conduzimos na igreja, em casa, para com a sociedade, no trabalho, enfim, tem que ser uma conduta ilibada, tem que ser uma conduta, é claro, erramos, falhamos, mas quando nós temos escolha, quando nós podemos, escolha o melhor. Tem que ser um testemunho, porque é bom, porque somos observados pelos homens. Paulo, ele tem propriedade, ele fala: vocês sabem como me conduzi. Vocês sabem, porque nós somos cartas lidas, somos cartas vivas, somos observados por Deus. Lembra em Jó? Viste meu servo Jó? Somos observados pelos homens. Quando tentaram expulsar um demônio aqui mesmo em Atos, Então, somos observados também pelo diabo. Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Até vemos lá em Jó também. Mas você, Jó, ele não erra, não falha, não blasfema, porque você cerca ele. Observação. Então aqui Paulo está dizendo como temos nos conduzido. Paulo ele fala: vocês sabem como eu tenho vivido, como eu tenho me conduzido, qual tem sido o meu posicionamento. Eu sou homem de palavra, sim é sim, se eu falo não é não. O que passa disso não é bom. Como temos nos conduzido? Qual tem sido nossa postura, nossa palavra? Qual tem sido nosso testemunho? Temos que seguir, viver de uma maneira digna, Quantas características nós vemos na Bíblia? Integridade,
retidão. Aí você vai para o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, né? 9 gomos, você vai falar domínio próprio, benignidade, você vai falar bondade, tantas outras características, tantas outras, como temos nos conduzido na igreja, como temos nos conduzido na sociedade, na vizinhança. E aqui Paulo ele vai dizer como ele tem se conduzido, desde que chegou ali. Versículo 19, servindo o Senhor com toda a humildade. Primeiro ponto que eu compartilho, a maneira que o cristão tem que viver, conduzir, tem que ter o serviço, tem que ter o servir ao Senhor. Você serve ao Senhor de diversas maneiras. Você serve ao Senhor na casa de Deus. Você serve ao Senhor, né, vindo à casa de Deus, zelando, sendo um diácono, sendo um professor, sendo um músico, diversas maneiras, evangelizando, semeando na casa do Senhor, sendo um mantenedor, sendo um dizimista. Tem diversas maneiras de servir ao Senhor, intercedendo. Você ora, você intercede, você clama, mas sirva ao Senhor, porque precisamos entender que precisamos frutificar. A maneira de, estamos falando de modos, marcas daqueles que estão em Cristo. Vocês sabem como eu me conduzi entre vocês, eu servi ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Mesmo com açoites, mesmo com apedrejamento, mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade, mesmo com adversidade, Paulo continuou pregando, Paulo continuou servindo ao Senhor. Como temos servido a Deus? Será que estamos nos conduzindo, servindo ao Senhor como deveríamos, como poderíamos? Que muitos até servem, mas pela metade. Muitos até servem, mas de uma maneira inconstante. Muitos até servem, mas poderia dar muito mais, frutificar muito mais, mas ainda fica dividido com as coisas do mundo, com as coisas que roubam tempo. Paulo ele vai dizer, olha, eu tenho me conduzido entre vocês e vocês sabem, servindo o Senhor com humildade. Não adianta servir ao Senhor com arrogância, não adianta servir ao Senhor de qualquer maneira. Uma das marcas do cristão é servir, frutificar, apresentar a Deus aprovado. Paulo fala a Timóteo como obreiro. Obreiro é aquele que serve, aquele que, né, tem obras boas, que frutifica, mas se apresentando como obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque serve com humildade. Uma das palavras características que não pode faltar na nossa vida, principalmente no serviço cristão, é a humildade. Quantos até servem, mas sem amor, sem humildade, com arrogância? Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Jesus nos ensina, Jesus é o maior exemplo de humildade, foi humilde até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade não pode faltar, bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes. Vamos no Antigo Testamento, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus fala para Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira característica, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, mas tem que ter humildade, mas cuidado, né? Tem pessoas que confundem humildade, humildade não tem nada a ver com posição social, tem, né, pessoas com poucos recursos que são soberbos, ao passo que tem pessoas com muitos recursos que são humildes. Tem nada a ver com posição social, com coisas materiais, tem a ver com o coração. Vemos Deus falando para reis, olha, ele se humilhou na minha presença, Deus, né, concede outra chance, Deus concede, né, por exemplo, com Manassés, veja como ele se humilha na minha presença. Acabe, tantas outras passagens.
Humildade tem que fazer parte da nossa vida cristã. Não adianta servir sem amor e sem humildade. Amor principalmente. 1 Coríntios 13, ainda que você venha dar todos os seus bens, ainda que você venha falar a língua dos anjos, ainda que se não tiver amor não vai valer de nada. E humildade, com lágrimas, segundo ponto, e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Paulo passava por muitas ciladas. Tentaram armar emboscada quando ele foi preso lá no final, né, quando ele estava indo para Roma, antes de ser levado para Roma. Tentaram fazer emboscada, leva ele para cá, quando ele passar por aqui a gente mata ele. Fizeram um jejum, aproximadamente 40 homens. Não vamos comer nada enquanto não matarmos Paulo. E fizeram emboscada para ele. Tentaram levar ele, ele de volta para Jerusalém, quando ele tinha pedido para ser levado a César. Fizeram emboscada, cilada, para matarem ele. Ele vai dizer aqui, olha, com toda humildade, mas com lágrimas e com as provações que me sobrevieram. Como que ele tem se conduzido? Também com lágrimas. Lágrimas também fazem parte. Ninguém quer chorar. Muitas vezes choramos de alegria, mas muitas vezes choramos por perdas, por adversidades, por açoites, por algemas, por cadeias, por prisões, por apedrejamento. Somos humanos. Todos nós somos limitados. Mas quando você chora, você tem a certeza que a alegria vem ao amanhecer. Aquele que está pavimentando o seu caminho com lágrimas, lá na frente você vai colher com alegria. Então não perca a esperança. Paulo está falando, olha, provações. Na minha caminhada eu também me conduzi no meio de vocês com provações. E em Romanos capítulo 5, ele vai dizer, olha, versículo 1 em diante, Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ou seja, Paulo ele passa por momento de choro. Paulo ele vai dizer com lágrimas, com provações, mas lembra que tribulações vai gerar perseverança, perseverança, experiência, experiência e esperança. E tudo isso é o caminho para você alcançar a vida eterna. Paulo está dizendo marcas de um verdadeiro cristão. Como temos nos conduzido? Estamos falando isso porque muito se tem ensinado que se você passa por tribulação, se você está chorando, é porque você está com a sua fé fraca, é porque quantos falsos ensinamentos, enfim, tantas outras coisas. Faz muitas vezes o deserto parte do processo. Jesus foi levado ao deserto. Que nós não venhamos esmorecer, que nós não venhamos perder a esperança, que vai trazer perseverança, como acabamos de ler, vai trazer experiência, vai trazer, meu amado irmão, principalmente marcas que quando você olha cicatrizes, vão lembrar do testemunho de que grandes coisas o Senhor tem feito por você, grandes coisas o Senhor tem feito, meu amado irmão. Então não desista, não desanime. Paulo está dizendo, olha, como eu tenho me conduzido. Primeiro, ele vai dizer, eu sirvo ao Senhor. Segundo, com humildade. Terceiro, com lágrimas e com provações. Mas Paulo não parou, Paulo não desanimou, Paulo continuou cumprindo o seu trabalho, o seu ministério, e nós vamos ler aqui. E ele continua dizendo, versículo 20, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês
publicamente e também de casa em casa. Ou seja, mais um ponto. Como eu tenho me conduzido? Qual tem sido a minha marca? Paulo está dizendo: jamais deixei de anunciar, jamais deixei de ensinar, jamais deixei de pregar. Ou seja, o seu chamado, o seu ministério, o seu dom, aquilo que Deus te chamou para fazer, jamais deixe de fazer. Pode vir tribulação, pode vir choro, pode vir o homem, pode se levantar o que for, jamais deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Glórias a Deus. Paulo está dizendo: jamais deixei de anunciar. Paulo foi chamado para anunciar. Paulo foi chamado para pregar. Ele até fala, olha, não batizei muitos. Ele cita 2 nomes que batizou, cita algumas casas, mas não fui chamado para pregar. E ele não para, ele não deixa de pregar. Veio luta, veio provação, veio ciladas, vieram adversidades, mas ele continua pregando. E ele vai falar: jamais deixei de anunciar e de ensinar publicamente e de casa em casa. Não parava. Então, nessa manhã, não pare. Leve essa palavra no seu coração, não pare. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até, meu amado irmão, aquele grande dia. Não pare. Aí vem uma adversidade, vem uma luta, vem uma perda, vem uma tempestade, vem um gigante afrontando. Não pare. Não desista. Qual tem sido a nossa marca? A nossa marca é resiliência, a nossa marca é constância. Nossa marca é você permanecer, é você não desistir, é não desanimar, é não olhar para trás, é não tirar a mão do arado, mas continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E você vai ser abençoado. Você vai, meu amado irmão, naquele grande dia, falar: combati o bom combate, vai falar como Paulo, né? Olha, sofri, chorei, padeci, mas não deixei de abençoar, não deixei de semear, não deixei de servir, não deixei de zelar na casa do Senhor, não deixei de cumprir o meu ministério. Cabalmente, cumpra o seu ministério, com afinco, com envolvimento, com coração, com alegria, com envolvimento, com entrega, com renúncia de si mesmo, mas não pare. Paulo está dizendo isso: jamais deixei de anunciar, até mesmo em julgamento, até mesmo, Pedro e tantos outros, no sinédrio, sendo julgados, sendo inquiridos, sendo perguntados, sendo ameaçados, jamais deixei de anunciar. Eu trago essa palavra porque quantos deixaram as redes, quantos tiraram a mão do arado, quantos desviaram para a esquerda e para a direita. Marca do cristão, marca de Cristo. Paulo vai falar também. Mas como temos que nos conduzir? Não desistir, não desanimar. Deus te chamou para ser um intercessor? Interceda. Está chorando, está na luta, Deus te chamou para zelar na casa, continue zelando, continue intercedendo, continue ensinando, continue louvando, continue servindo, mas não pare. Servo de Deus, meu amado irmão, não pode parar, ainda que a carne venha querer parar, por causa do medo, por causa da fraqueza, olhe para o alto, olhe para Cristo, e você não vai parar. Levanta a sua mão em nome de Jesus, vai recebendo o renovo, vai recebendo o fortalecimento, você não vai parar. E ele não para aqui, ele continua dizendo: jamais deixei de anunciar, continuei ensinando publicamente de casa em casa, e diz o versículo 21 de Atos 20, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhando, pregando. Falamos aqui, temos 5 pontos da nossa visão, e o primeiro ponto da nossa visão é testemunhar, é pregar, é evangelizar, é ser testemunha, é pregar, se for preciso usar palavras. Ele vai dizer testemunhando, tanto a judeus como a gregos, tanto sem fazer acepção de pessoas.
Para judeus, ele pregava, ia nas sinagogas. Para gregos, ia lá, fazia as viagens missionárias, ia pregando. Pregar, testemunhando o arrependimento para com Deus. E aqui você lembra muito bem, né? O arrependimento. Ele não estava pregando, olha, venha para Jesus que vai ser tudo bem na sua... Vai ser, no sentido espiritual. Venha para Jesus que você vai resolver todos os seus problemas, você vai ter tudo, vai ter tudo. Deus vai dar tudo que a gente precisa, né, espiritualmente. Mas cuidado, né, prosperidade. Deus vai dar o que Ele quiser, Deus vai abençoar da maneira que Ele quiser. E Ele vai testemunhar o quê? O arrependimento. Ele prega, ele testemunha o que João Batista prega, o que Jesus prega, lá no início do ministério. Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A nossa pregação não pode mudar. O evangelho é simples. É pregar arrependimento, para que haja conversão, reconciliação com Deus, e a pessoa venha se converter, passar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje está se ensinando, infelizmente, busca do reino de Deus para que você venha ter, para que você venha deixar de ser e passe a ter. Como se fosse uma troca, não, vem que você vai resolver os problemas. Eu quero ter... Pode ter sonho, pode ter projeto. Mas as pessoas estão buscando a Deus por isso. Eu quero isso, eu quero ter, minha meta é essa, minha meta material, financeira é essa. Amém. Deus, Ele abençoa, Deus abre portas de uma maneira como ninguém pode abrir, glórias a Deus. Mas o atrativo, a pregação é arrependimento. Paulo está falando, olha, eu estou testemunhando arrependimento, tanto para judeus como a gregos, para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue a Jesus Cristo, pregue a fé em Jesus Cristo. Aquele que buscar, aquele que se arrepender, aquele que se converter dos seus maus caminhos, vai encontrar tudo o que precisa, e tudo o que nós precisamos é o Senhor em nossas vidas. Tudo o que nós precisamos, meu amado irmão, as demais coisas são acrescentadas. Deus vai dar, Deus vai abrir a porta, Deus vai conforme lhe aprouver. Mas o principal é algo que dinheiro nenhum pode dar, que ouro nenhum pode dar, que prata nenhuma pode dar, que recursos materiais nenhum podem dar, que é a nossa salvação. O que você pode dar, né, em troca da sua alma? Por isso que temos que juntar tesouro nos céus. E aqui então ele diz essa passagem, olha, eu estou ali pregando publicamente, pregando de casa em casa, testemunhando a judeus e a gregos, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas querem buscar a Deus sem ter uma conversão, querem buscar a Deus sem ter um arrependimento, querem buscar a Deus da mesma maneira que estão. Eu digo antes de ter o encontro com Cristo. Busca a Deus e continua com as coisas do mundo. Buscar a Deus, meu amado irmão, não é tentativa e erro. Não é vou só mais uma oportunidade, uma chance. É uma busca verdadeira, uma busca sincera, uma busca de coração interior, lá no fundo, na alma, no coração. É desprender das coisas do passado, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Arrependimento, conversão para a fé, né? Como ele diz aqui, em Cristo Jesus, para com Deus. E mais um ponto, diz o versículo 22, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Mas uma característica, ele vai dizer, olha, impelido pelo Espírito. Nós que somos do Senhor, nós somos guiados pelo Espírito. Somos dirigidos pelo Espírito. Ainda que ele venha a saber, olha, eu não sei o que vai acontecer ali, o que eu sei é que prisão e sofrimento estão à minha espera.
mas eu vou para Jerusalém. Servo de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Está lá em Gálatas 5, né? Tantas passagens, poderíamos citar tantas aqui, Gálatas capítulo 5. Né? Se você vive pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito. E aqui é interessante que ele está falando com os presbíteros ali, ele reúne todos eles, ele vai falar, olha, o Espírito está me enviando para Jerusalém. Lá vai ter prisão, vai ter sofrimento, mas ainda assim eu vou para lá. O que vai exatamente acontecer eu não sei, mas estou seguro que vai ter prisão, vai ter sofrimento. O Espírito me assegura, estão à minha espera. E quantos, em uma situação dessa, iria fazer igual Jonas? Opa, peraí, prisão? Reino de Deus é perseguição, é sofrimento, é prisão, estão à minha espera? E aí muda. Deixa de servir a Deus, deixa de buscar a Deus. Isso foi para com Paulo. É claro que hoje Deus ele tem um chamado, um caminho para cada um de nós. Mas provações, adversidades, ninguém está imune, ninguém está isento. O que Paulo tinha certeza, o que Paulo tinha fé, é que mesmo ali ele teria indo para Jerusalém, teria sofrimentos, adversidades, prisões, mas o Senhor estaria com ele. Lá na frente, se você continuar lendo, ele vai ser preso, aí o Senhor vai falar com ele, né? Se anime, né? Você não vai morrer agora não. O Espírito Santo vai falar, olha, ainda importa que você vá lá em Roma, vai pregar lá em Roma. O Senhor está contigo. Quantos deixam de viver, de vivenciar as bênçãos de Deus, maravilhas de Deus, milagres de Deus, que está impelido pelo Espírito a ir por um caminho, mas não é o caminho que lhe agrada. Quer seguir apenas o caminho que agrada a ele, agrada o seu próprio ego, o seu próprio coração. Quando há uma verdadeira conversão, quando há um verdadeiro arrependimento, quando há um verdadeiro viver em Cristo, aonde o Espírito Santo te levar, você vai. Aonde o Espírito Santo te conduzir, você vai. Aonde, meu amado irmão, o Espírito Santo fala fica, você fica, fala vai, você vai, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é nascido de Deus ouve a palavra de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Então ele está dizendo, aprendemos aqui mais um ponto. Ele está dizendo, vocês sabem como eu me conduzi, como eu tenho vivido, e uma das características que nós temos que ter é que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é o homem que guia, não é as coisas, as situações que guiam a gente. Não é o próprio eu, o próprio ego que vai te guiar, a sua bússola é o Espírito Santo de Deus. Você vive pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, e também outros textos do Novo Testamento citando Abacuque. O justo viverá pela fé. É guiado, é norteado, é dirigido pelo Espírito. E ele vai dizer no versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, esse versículo, meu amado irmão, é um versículo que vai lá no fundo, vai lá no mais profundo do coração. Paulo está dizendo, olha, o Espírito está mandando, estou sendo compelido aí para Jerusalém. Mas Paulo, como assim você vai para lá? Vai ter prisão, você está dizendo que né, já é uma despedida, é uma reunião de despedida. Desiste dessa ideia, Paulo. Desiste, né? Os discípulos falaram para Pedro, de modo nenhum será assim quando Jesus fala que iria morrer. Afasta-se de mim, Satanás. A vontade de Deus tem que se cumprir em nossa vida. Paulo está dizendo, olha, tem prisão, tem sofrimento à minha espera, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo vai dizer, morrer é lucro, né? Viver é
Cristo. Tem pessoas querendo considerar a vida preciosas para si mesmos. Tem pessoas achando que aqui são imortais. E juntam tesouros aqui e esquecem de juntar tesouro no reino dos céus, como Jesus ensinou. Esquecem, do porvir. Pessoas que colocam a esperança nas coisas aqui, que a Bíblia fala que aquele que coloca a esperança nas coisas aqui, meu amado irmão, está no caminho errado. Pessoas têm colocado a vida preciosa para mim mesmo. Lembra, por exemplo, do que Jesus ensina? Aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Quer salvar a vida, considera a vida preciosa a si mesmo. Mas aquele que perde por amor de mim, salvá-la-á. Paulo está dizendo, olha, sabe o que eu considero? Eu não considero ela preciosa para mim, não. O que importa é que eu complete a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que importava para Paulo não era a preocupação da prisão, da ameaça, dos açoites. O que importava para ele, meu amado irmão, porque ele conheceu a Cristo, ele se converteu. Conhecemos a história de Paulo. Ele buscava matar ali, perseguia a igreja, perseguia a Cristo, aspirava, almejava no coração matar, como diz Atos 9, os cristãos. Mas se converteu a Jesus, conheceu verdadeiramente o Senhor. Ficou cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? A história dele muda. Quem conhece verdadeiramente o Senhor tem que ter esse foco, tem que ter essa preocupação. Olha, precioso para mim é completar a minha carreira. Aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu não posso enterrar, eu não posso ficar deixando para depois. Eu não posso ficar, vou fazer na dúvida. Paulo, ele tinha um foco, Paulo, ele tinha uma meta, ele vai falar, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E ele fala isso sabendo que iria passar por prisões, por açoites, ali em Jerusalém. O que importa é que eu complete a minha carreira. O que importa é que o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para pregar, para testemunhar, eu venha completar. Por isso que ele vai dizer lá no final, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Essa carreira, que é o que me importava, eu completei e guardei a fé, e você vai completar também, você não vai ficar no meio do caminho. Meu amado irmão, qual tem sido a nossa prioridade? Vem dificuldades, vem o medo, vem dúvidas, vem adversidade, passamos por fraquezas, mas que você possa completar a sua carreira. Você venha guardar o seu depósito, até ele está ali guardar, meu amado irmão, porque para que você não venha ficar no meio do caminho, mantenha a sua carreira. Para testemunhar, foi o caso de Paulo, o seu chamado, o seu dom, o seu ministério, não enterre. Enquanto houver fôlego de vida, continue se dedicando ao seu chamado, ao seu ministério. E para encerrar o versículo 25, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, que jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Ou seja, ele está falando, vocês não mais me verão, mas eu estou limpo. Se alguém não quis acreditar, se alguém não quis não crer, se alguém não... a minha parte eu fiz, eu preguei. Quem não quis acreditar, a responsabilidade passou a ser dela. Aprendemos aqui quando, semana passada, falamos sobre o atalaia. Se o atalaia toca a trombeta, ele pode ficar tranquilo, a responsabilidade dele ele cumpriu. Se alguém ouviu e não quis, e deu atentar, passou a ser responsabilidade da pessoa. Então, cumpra o seu chamado, cumpra aquilo que Deus colocou no coração e você terá paz. Você vai, meu amado irmão, ter paz no seu coração. Cumpra cabalmente aquilo que Deus colocou no seu coração
E para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 3. Só avançar algumas páginas. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 3, que diz assim: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive com vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, porque a fé que vocês têm para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então foi fraqueza, temor e grande temor que também marcaram Paulo, que também ficaram registrados. Homem como todos nós, mas que tinha um foco, que tinha uma meta em não desistir, em considerar a vida preciosa não para ele, mas viver é Cristo, morrer é lucro. Meu desejo nessa manhã, que nessas características que nós vimos aqui, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês. Paulo está falando, servi o Senhor com humildade, passando por lágrimas, por provações, mas jamais deixando de anunciar, de pregar o arrependimento, a fé em Cristo Jesus. Considero a vida preciosa não para mim mesmo, mas o que é precioso é completar a minha carreira. E naquele grande dia, receber a coroa, receber e estar no seu lugar preparado para Cristo. Meu desejo nessa noite, nessa manhã, é que nós possamos cumprir o nosso papel, que nós possamos completar a nossa carreira, seja qual for a situação. Choro, adversidade, tempestade, bonança. Muitos deixam de seguir a Deus na bonança. Cuidado. E já vi muito. Pedia, orava, clamava por uma porta aberta, a porta abre e depois some da igreja. Chorava, clamava, orava por uma cura, depois some da igreja. E nem em outra igreja está no mundo. Quantas coisas acontecem. Que nós possamos, passo a passo, em cada caminhada, perseverar e lembrar que a nossa carreira, o nosso ministério que recebemos do Senhor precisa ser completado. Amém? Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. O que tem sido precioso para nós? O que tem sido prioridade? Qual tem sido a nossa meta? O que tem tentado nos tirar do nosso chamado? Todos nós passamos momentos difíceis. O que tem tentado tirar você e impedir você de cumprir seu ministério? E que bom que você está aqui. Que bom que você está na presença do Senhor, recebendo o renovo, recebendo o refrigério. Coloque a mão no seu coração. Senhor, tua palavra foi entregue, ó Deus, e que tenha achado em nossos corações terra fértil, que possamos praticar essa palavra, colocar como prioridade, Senhor, o teu reino, o ministério, Senhor, o dom, o talento que o Senhor conferiu a cada um de nós, e servir na tua casa, servir com humildade, com amor, com integridade. Nos conduzir, ó Deus, de uma maneira correta, de uma maneira que te agrade, Senhor. Que venha o renovo, que venha o fortalecimento. Que possamos sim, ó Deus, naquele grande dia, poder declarar que combatemos o bom combate, a carreira conseguimos completar,
não ficou no caminho, não ficou na metade. Completaremos a nossa carreira como cristãos, aquilo que o Senhor colocou em cada um de nós, evangelismo, Senhor, zelo na tua casa, ensino, sustentar, abraçar, amar, cada um com o seu dom, com o seu talento. Meu Deus, quantos estão enterrando, quantos estão tirando a mão do arado, mas em nome de Jesus, aqui vai sair homens, vai sair mulheres, Senhor, de Deus, que vão completar a carreira, que não vão ficar no meio do caminho, em nome de Jesus. Assim renova as mãos, fortalece as mãos para a boa obra, que venha frutificar cada vez mais, se envolver cada vez mais. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.